Gente, 3-0, eu não contava com isso, né? Embora, obviamente, né, a fragilidade do adversário, mas um Corinthians bem mexido, reserva, alternativo, tem derby domingo e você não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Pois é, Lima Duarte. E aí o Dorival teve que descansar mesmo a galera que jogou a Vera na Supercopa e tem esse derby no domingo, não dá pra brincar com alguns jogos. E pela fragilidade do adversário, é aquele jogo que você se permite testar um pouco mais, colocar jogadores mais jovens, alguns que, enfim, não são necessariamente titulares. E aí o Corinthians jogou com o Felipe Longo no gol, o Pedro Milans na direita, o Hugo Farias na esquerda, a dupla de zaga com o Choca e o André Ramalho, meio de campo com, vamos lá, Matheus Pereira, Charles, Rodrigo Garro. E aí nós tivemos também o Guinegão, o Vitinho e o Caio César. Esse foi o time que começou a partida diante do Capivariano. Mas, ainda no primeiro tempo, o Dorival teve duas baixas. Na verdade, no primeiro tempo ele teve uma, no segundo tempo ele teve outra. Cara, ele perdeu muito cedo no jogo o Caio César. E foi... Cara, foi tão doloroso, a gente não sabe exatamente a gravidade da lesão, né? Você pode estar vendo esse vídeo e já tenhamos uma definição com o exame de imagem, né? O Dorival não quis se precipitar na entrevista coletiva, mas uma pena porque, assim, ele estava bem no jogo. Ele entrou bem na Supercopa, deu assistência pro gol do Yuri, aquela coisa toda, e ele estava muito bem no jogo. O Pedro Milans, que é um lateral direito que agora a gente está começando a ver um pouquinho mais, ele tem... a gente precisa poucos minutos para vê-lo em campo para entender que ele é um lateral de ofício. Vai fazer bons jogos, vai fazer maus jogos, não dá para definir ainda se ele é essencial, útil, pode disputar posição com o Mateuzinho, mas que ele pode ser reserva eu já tenho certeza. Pela característica, pelo jeito que ele joga, por como ele se apresenta, eu gostei da personalidade dele, ele não se escondeu do jogo em nenhum momento. E enquanto o Caio César esteve em campo, ele fazia dobradinhas pelo lado direito, que, cara, deram esperança por dias melhores, né? Inclusive para que o Corinthians tenha mais recurso, mais alternativa. E não é que o Caio César acabou machucando e teve que ser substituído? Uma pena. Uma pena porque, assim, ele é um jogador que mostrou aquela ousadia, né? Aquela agressividade para ir para cima do marcador, buscando muito o jogo pelo lado direito. Enfim, aí entra o Dieguinho, que é um outro menino jovem, né? Esse da base, porque o Caio César tem 21 anos também, né? Veio de empréstimo do Al Hilal. Mas o Dieguinho é um moleque da base que faz uma função parecida, ele não é tão incisivo, ele não é tão veloz, mas ele é também habilidoso, ele também corta para dentro, chuta, arremata e tal. E aí entra o Dieguinho por ali.